Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o capítulo 4 do livro, que é uma continuação do que a gente já estava falando antes sobre arte indígena. Aí o capítulo 4 está lá na página 40. O capítulo 4 fala sobre a dança como ritual. Abrem lá na página 44. Ele tem uma imagem. O livro traz uma imagem, mas o que vocês acham que tem nessa imagem? Olhem bem para ela. Quem são essas pessoas que estão na imagem? Vocês acham que são? Quantas pessoas tem? Tem muitas? Tem poucas? O que vocês acham que elas estão fazendo? Elas estão tipo uma roda, né? De mãos dadas. Mas o que mais chamou a atenção de vocês, olhando para essa imagem? Tem muitas coisas. Essa imagem, ela foi registrada no momento de um ritual de dança circular dos indígenas Chavantes, eles ficam no município de Nova Chavantina, no estado do Mato Grosso. Ou seja, estavam fazendo um ritual de dança. Estavam dançando, só que de uma forma circular, de mãos dadas. Agora, lá na página 45, eu vou ler para vocês o que está escrito lá. Lá está escrito assim: pesquisas históricas comprovam que a dança está presente na vida do ser humano desde o início da vida da Terra. Antes mesmo de desenvolver o diálogo oral, a fala, a humanidade já se comunicava por meio da dança, que estava comumente relacionada aos rituais sagrados. Assim, os primeiros seres humanos dançavam para dialogar com o espaço à sua volta, para agradecer o alimento encontrado na natureza, para conseguir coragem para sair à caça e para celebrar a vida. Até hoje, os indígenas utilizam a dança nos principais momentos vividos na tribo. A imagem de abertura desse capítulo, que é aquela que a gente acabou de falar, mostra uma cerimônia chamada Danurê, que é um ritual predominantemente masculino. Ou seja, naquela imagem só tem homens. Vocês repararam quando vocês olharam? Só tinham homens. Nessa cerimônia, os meninos ganham brincos que, segundo a tradição chavante, ajudam a pensar nos ancestrais durante os sonhos. Eles valorizam muito, os indígenas valorizam muito essa questão de ancestralidade. Vocês sabem o que é isso? É pensar que antes de nós, como seres humanos, antes de nós vieram outras pessoas e essas pessoas têm um valor muito grande, principalmente para essas pessoas têm um valor muito grande para a formação atual dos indígenas, nossa, né, de todos. Então eles dão muito valor a isso, as pessoas que vieram antes de nós, as pessoas da nossa mesma origem, do nosso mesmo povo, que eram da nossa mesma cultura. Então, quando eles falam de ancestralidade, é isso. Aí voltando. Uma das características mais importantes das comunidades indígenas brasileiras é o senso de coletividade. De estar em grupo, de estar sempre junto. Tudo é feito em grupo. A gente também já falou sobre isso. Os indígenas cantam e dançam para festejar conquistas, celebrar acontecimentos importantes, agradecer o alimento vindo da floresta, demarcar as passagens de idade durante a vida, homenagear os mortos, afastar doenças e pedir ajuda à natureza e aos espíritos da floresta, enquanto se preparam para lutar e quando retornam da luta. Ou seja, o tempo inteiro eles utilizam a dança, as brincadeiras, nas atividades do dia a dia, tanto a dança como o canto. A gente falou do canto na aula passada.
Aí tem uma imagem desse momento. Está escrito assim: nos rituais indígenas, normalmente a tribo se prepara com adereços e pinturas corporais para a realização das danças. Ou seja, não é só a dança, eles têm toda uma caracterização, uma forma de se vestir e de se pintar, acessórios que eles mesmos fazem. Que no caso, se vocês verem, as pernas têm um desenho, todos eles têm o mesmo desenho. Tem uma forma de se vestir, de se colocar naquele momento. Aquele ritual ali, eles precisam estar dessa forma, vestidos com esse tipo de acessório, esse tipo de vestimenta, esse tipo de pintura. Agora a gente vai lá para a página 46, que fala da cultura Chavante, que é esse povo que a gente viu na outra imagem. É uma cultura, como a gente já falou também, os indígenas, dentro dos povos indígenas, existem várias culturas diferentes também. A gente tem cultura diferente, eles também têm, nossa cultura também é diferente da deles. Então, dentro dos povos indígenas, existe a cultura Chavante. E eu vou ler aqui um pouquinho. O povo Chavante vive hoje entre os estados de Mato Grosso e Goiás e se autodenomina como Auê, que significa povo verdadeiro. É uma comunidade que vive da agricultura e da caça. Os sonhos são uma manifestação muito importante para os indígenas chavantes. Por meio deles é que se decide o nome das crianças, os cantos usados nos rituais e até as propriedades medicinais das plantas. Os sonhos também orientam os caçadores e são vistos como uma ligação com a ancestralidade. Ou seja, através dos sonhos, eles têm uma forma de se comunicar com esses ancestrais, essas pessoas que vieram antes deles, e para saber o que fazer no dia a dia. E mesmo está falando. Os chavantes se organizam em 2 clãs, e os casamentos ocorrem a partir da relação entre eles, entre esses clãs. As funções são bem divididas entre os gêneros. Enquanto as mulheres se responsabilizam pelo preparo da roça, pelas atividades domésticas, pelo cuidado com as crianças e pela coleta de frutos, os homens são responsáveis pela caça e pela pesca. Aí tem uma foto de uma indígena, uma mulher indígena e uma criancinha. É um berço de palha. Aí que tem escrito, ó, o berço de palha é um elemento tradicional da cultura chavante. Ou seja, esse berço onde esse bebê está, foram eles que fizeram. Tudo foram eles que criaram. Aí, na página 47, tá falando para fazer uma atividade que infelizmente não dá pra gente fazer porque é uma atividade em grupo. É uma atividade muito legal, mas não tem como a gente fazer porque a gente precisaria estar em roda, a gente precisaria estar em grupo. Mas como funciona essa brincadeira? Caso vocês estejam em grupo, eu vou explicar. São várias pessoas numa roda e vai escolher um mestre e uma pessoa para sair. Essa pessoa que vai sair, ela vai sair do mesmo local, vai para um outro local, para não poder ver e nem ouvir o que eles vão falar. Essas pessoas que ficaram em roda vão fazer... Vai ter um mestre. E esse mestre, ele vai fazer um movimento. Vamos supor que ele decidiu bater palma. Ele tá batendo palma. Mas ele fez esse movimento. E todo mundo vai ter que fazer o mesmo movimento que ele. Então, se ele decidir mudar de movimento, sei lá, ele bateu palma e estalou o dedo. Então, vai todo mundo fazer, bater palma e estalar o dedo. E a pessoa que está lá fora vai voltar e vai tentar identificar quem é o mestre. E ele vai ter 3 chances só de descobrir. Então vai falar, acho que fulano é o mestre. Vai observar o grupo, como está se movimentando. Vai tentar pensar, quem é que propôs esse gesto? Quem é que está fazendo esse gesto com mais... Sim, parece que é aquela pessoa que criou aquele gesto. Então vai tentar definir quem é essa pessoa e escolher. E aí, se acertar, acertou. Se não, não acertou. Mas aí escolhem, são 3 chances de fazer essa atividade, de tentar adivinhar quem é o mestre. Essa é a brincadeira. Aí vai revezando. Um vira o mestre,
o outro sai, aí depois troca para outras 2 pessoas participarem também. E essa é a brincadeira, mas não tem como a gente fazer porque é bom fazer em grupo. Se você tem bastante gente na sua casa, vocês façam, mas a gente não tem como fazer. E aí a gente vai, eu vou passar uma atividade para vocês no final, mas aí a gente vai lá para a página 48. Na página 48, vem falando sobre a dança e as pinturas rupestres. Então, vamos para lá. Observe a imagem a seguir com atenção. Veja os detalhes e levante hipóteses sobre o que esses desenhos representam. Olhem bem para a imagem que está no livro de vocês. O que será que está representando esses desenhos? Isso é uma pintura rupestre. Mas o que será que está aparecendo aí nesse desenho? Aqui do lado tem escrito que é uma réplica de desenhos rupestres da caverna de Adaura, em Palermo, na Itália. Os registros originais datam de aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, ou seja, tem mais de 10.000 anos. Esse desenho tem mais de 10.000 anos. Mas você sabe o que é uma pintura rupestre? Então, vou explicar. Está aqui embaixo. Desenhos rupestres são registros que as sociedades primitivas utilizavam para se comunicar. Ou seja, eles não se comunicavam muito pela fala, não existia a palavra, isso que a gente fala, essas estruturas de formar frases, não existia isso. Então, eles se comunicavam por desenhos, eles desenhavam aquilo que eles queriam falar, ou eles registravam momentos a partir dos desenhos. E eles ficavam em rochas ou cavernas, e alguns resistiram ao longo dos anos, como esse, tem mais de 10.000 anos, sendo utilizados para pesquisas de como viviam os seres humanos muito tempo atrás. Então, a gente só sabe que significa isso hoje, que esses desenhos significam algum momento que eles passaram, alguma atividade do dia a dia, porque algumas pessoas foram lá e pesquisaram essas formas de vivência deles, esses momentos de vivência. Então, e é para isso que eles servem hoje. Hoje eles estão lá, estão preservados para que se continue pesquisando e descobrindo novas coisas sobre um simples desenho que uma pessoa há 10.000 anos atrás fez, hoje serve como uma forma da gente estudar como essas pessoas viviam. Aí lá na página 49, estudos mostram que esses desenhos na caverna de Adaura representam um ritual de dança em grupo mais antigo de que se tem conhecimento. Isso comprova que há muito tempo os seres humanos dançam juntos como forma de estabelecer relações entre si, com o mundo e com o que consideram sagrado. Ou seja, a partir de uma pesquisa nesse desenho se descobriu que é o desenho mais antigo falando sobre a dança, sobre essa forma dos seres humanos dançarem juntos e participarem nesse coletivo, né? Apesar de não ser tão precisa a data em que os desenhos foram criados, algumas pesquisas afirmam que isso aconteceu cerca de 8.000 anos atrás. 8.000 anos antes de Cristo, ou seja, uns 10.000 anos atrás. Nesse período, os seres humanos viviam da caça, e muitas dessas imagens sugerem que as pessoas estavam vestidas com partes de animais. Acredita-se que essa vestimenta não era de uso cotidiano, mas sim usada apenas em cerimônias ou rituais. Provavelmente tinham outros desenhos que mostravam aquele mesmo povo, só que não com aquela forma de vestimenta. Então, por isso que os pesquisadores pensaram, então essas vestimentas eles só usavam para aquele momento, daquela dança em roda, aquele ritual que eles estavam fazendo. A caverna de Adaura é um complexo de 3 grutas naturais, que estão nas encostas do norte do Monte Pellegrino, próximo à cidade de Palermo, na Itália. Sua descoberta ocorreu quando tropas americanas colocaram bombas próximo à caverna durante a Segunda Guerra Mundial. A explosão acidental removeu a camada de incrustações que cobria a entrada das grutas. Ou seja, na frente da gruta tinha uma camada de
pedra, da matéria que era feita aquela caverna, ou seja, foi fechada durante o tempo. E as pessoas não sabiam que existiam cavernas ali. Conforme na Segunda Guerra Mundial as bombas foram lançadas naquele espaço, abriram-se entradas nas grutas. E aí as pessoas puderam entrar e ver o que tinha ali dentro, né? Aí tem uma foto, ó, da entrada da caverna de Adaura, lá em Palermo, na Itália. Tem como que é a entrada, né? Olha só o lado de fora, com as pedras, né? Além dos desenhos, foram encontrados na caverna restos de ossos e ferramentas que provavelmente foram usadas para caçar. Os objetos encontrados na caverna estão no Museu Arqueológico de Palermo. Ou seja, dentro do museu lá da Itália, esses ossos, essas armas que eles acharam, as ferramentas foram levadas para lá. E agora eu queria propor uma atividade para vocês. Então, pensando em tudo que a gente estudou sobre os indígenas, a gente ainda vai continuar estudando um pouquinho mais sobre eles. Mas eu queria que vocês pensassem tanto nessa questão de dança, no canto, todas essas coisas que a gente estudou sobre a cultura indígena. Eu queria que vocês pensassem em, queria que vocês pensassem no dia a dia de vocês. O que a gente faz no nosso dia a dia que seja algo voltado para a nossa cultura, que tem um pouco disso dos que os indígenas faziam? Então, vocês pensam em alguma atividade ou às vezes algum ritual que você participe, não sei, o que vocês carregam na cultura de vocês, na nossa cultura, que tem um pouquinho da cultura indígena, que se aproxima. Às vezes vieram de formas diferentes, às vezes não veio da cultura indígena, mas tem essa semelhança, né? A gente percebe que existe muita diferença entre a cultura indígena e a nossa cultura, mas a cultura urbana, a cultura rural, existem muitas diferenças, mas também existem coisas semelhantes. Eu queria que vocês pensassem nessa semelhança e fizessem um desenho de alguma atividade do seu dia a dia, algum momento, algum ritual, alguma coisa que pertença à sua cultura. Vocês vão fazer um desenho e vão escrever o que aquele desenho tem, né? O que é essa atividade, escrever qual é essa atividade e o que tem de semelhante. Aí vocês escrevam, tá bom? Aí vocês mandam no grupo, lá no grupo sala de aula do Google, vocês coloquem lá o trabalho de vocês, tá bom? Registro, tirem uma foto dos desenhos e me mandem para eu poder ver, tá bem? Essa é a atividade de hoje, tá? Espero que vocês façam e qualquer dúvida vocês comentem lá no grupo, tá bom? É isso. Beijinho.